Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá em parceria com Brasil de Fato. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá, e está começando Em Sintonia com a Natureza, nosso programa semanal que discute agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. Aqui nós trazemos notícias, músicas e uma radionovela muito especial e uma conversa muito bacana para deixar você sintonizado e sintonizada com a natureza e com o mundo. Hoje nós falamos sobre o uso de agrotóxicos, na verdade, sobre a contínua luta contra o uso de agrotóxicos. Na primeira quinta-feira do mês de outubro, o Ministério da Agricultura divulgou o registro de mais de 57 agrotóxicos. E hoje no Brasil, o governo federal já liberou indiscriminadamente 439 novos tipos de agrotóxicos, sendo 25 inéditos. Com essa atualização nos números e na quantidade de agrotóxicos, o governo Bolsonaro segue à frente dos governos anteriores com os maiores números de liberação em comparação com as mesmas datas dos anos anteriores. Os dados são alarmantes. E o pior é que a situação não parece ceder, não parece que vai mudar, enquanto tiver um governo que se dedica inteiramente a alimentar uma estrutura latifundiária e de agrobusiness. E é por isso, para conversar sobre isso tudo, que hoje convidamos o coordenador pedagógico do Centro Sabiá, Carlos Magno Moraes, para conversar sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Olá, Carlos, obrigado por aceitar nosso convite. Então, Carlos, você pode se apresentar melhor para a gente, falar um pouco sobre você, a sua história com esses assuntos agroecológicos? Olá, meu nome é Carlos Magno, eu sou paraibano, mas já moro aqui em Pernambuco há mais de 10 anos. Vou tentar um pouco construir essa conexão entre minha vida e como é que a agroecologia chegou, como é que essa perspectiva da agroecologia foi chegando na minha vida. Bom, eu diria que desde muito cedo eu vivia um pouco essa perspectiva dos povos que estão no semiárido, porque eu sou de uma região muito seca, no interior da Paraíba, na região do Vale das Espinharas, e sempre minha família é uma família de agricultores familiares, tradicionais, que sempre viveram naquela região, entre o Rio Grande do Norte, o Seridó ali e a Paraíba. A gente mora bem na divisa. Então sempre foi uma realidade para mim essa perspectiva do semiárido e vivi ali a minha vida inteira. Dizer que na verdade eu sou veterinário, eu estudei na Universidade Federal de Campina Grande, ali próximo, e na verdade eu poderia dizer que o ponto de inflexão na minha vida para também perceber essa realidade e ir construindo outras narrativas, eu sempre digo que foi quando eu fui para a Marcha Nacional pela Reforma Agrária, em 2005, que a Via Campesina organizou, e eu nessa época estava no movimento estudantil, era do diretório acadêmico de veterinária e da Executiva Nacional, também participava de alguns debates, e na universidade tinha uma vaga e eu me inscrevi para ir e fui, junto com a Via Campesina, com o Movimento Sem Terra, que na época, na verdade, tinham vários assentamentos eclodindo lá no interior da Paraíba, nascendo vários assentamentos novos assessorados pelo MST. O MST estava organizando esses assentamentos. E como nós participávamos da universidade de um núcleo de apoio à reforma agrária, que era o Nuara, eu me coloquei e eu fui. E foram 30 dias de viagens, indo para Goiânia, saindo de lá com 15 mil camponeses, e andando a pé e acampando cada dia na beira da estrada com todas essas pessoas, até chegar em Brasília para poder apresentar a pauta da Via Campesina para a reforma agrária no Brasil, reforma agrária popular. Bom, essa é um pouco da minha trajetória com a agroecologia, da minha vida. Ela está muito imbricada dentro desses processos, ela está muito próxima, eu estou muito dentro disso. Então, é isso, assim, faz parte do meu DNA, da minha trajetória como pessoa, essa construção e a defesa dos direitos dos povos do campo e da agroecologia. Carlos, para começar já mergulhando nesse assunto, é bom a gente ir direto ao ponto. O que são agrotóxicos e de onde eles surgem?
Então, esse nome agrotóxico é um nome estritamente brasileiro. Ele foi criado em 1977 por um pesquisador, um agrônomo brasileiro, criou esse termo. O termo agrotóxico no Brasil, ele deriva de duas palavras, né? O agro, que é do grego, o agro que é da agricultura, e o tóxico, né? Que são venenos. Então, são venenos para a agricultura. Essa seria a tradução melhor desse termo agrotóxico, são venenos para a agricultura. Mas na verdade os agrotóxicos, os pesticidas, como são comumente conhecidos no mundo inteiro, né, eles não foram criados necessariamente para a agricultura. Eles foram criados aí mais ou menos lá pelo final do século XIX, começo do século XIX, com toda a revolução que teve da história da química, ou seja, a descoberta de que você poderia fazer compostos sintéticos a partir de elementos químicos. Que aí é o que dá, na verdade, base para tudo que a gente conhece hoje também no campo da química, no campo dos elementos químicos que existem, as substâncias, os medicamentos, tal. Então, nossa vida, ela também depende muito dessa perspectiva também, dessa transformação, da formação de compostos sintéticos. Depende muito hoje, certo? Da forma que a sociedade foi se organizando para fazer isso. Então, isso nasce aí, sei lá, há 100, 200 anos atrás, né? Então, venenos, na verdade, quando passa a ser usado nessa perspectiva, ele, na verdade, não tem nada de positivo, né? Ele é criado para matar pessoas, ele é usado para fazer várias coisas negativas e hoje ele continua matando as pessoas de uma outra forma. É muito importante estabelecer isso, dizer que os venenos, eles continuam matando as pessoas, só que eles continuam matando de uma outra forma. Eles continuam matando as pessoas de câncer, eles continuam a matar as pessoas intoxicadas, quem maneja esses tipos de agroquímicos, né? Muitos deles se intoxicam e morrem, e um contingente de pessoas enorme hoje que tem morrido por conta de doenças que são oriundas desse processo da utilização e da alimentação com esses produtos. E a que interessa esse uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil? Os mais interessados nesse uso indiscriminado são certamente as grandes empresas que vendem esse produto. É natural que as empresas que vendem tenham interesse que se use muito mais e que se use de forma indiscriminada, porque elas têm pouca preocupação com o que pode acontecer com o meio ambiente, elas têm pouca preocupação com o que pode acontecer com a natureza. Porque também nisso eu diria que tem um componente muito colonizador. Nenhuma dessas empresas são brasileiras, ou muito poucas empresas dessas são brasileiras. Eu diria que quase nenhuma. As grandes empresas do mercado internacional do agronegócio, você tem a Bayer, que comprou a Monsanto mais recentemente, você tem a BASF, você tem a Syngenta, você tem a DuPont, você tem empresas chinesas agora. Essas empresas não são brasileiras. Né? Então, há um aspecto também de colonialidade muito forte nesse processo. Então, muitas dessas empresas, elas vendem produtos para o Brasil, mas não utilizam esses produtos nos seus respectivos países, porque são proibidas disso. Então, é isso, assim, elas ganham muito dinheiro à custa da vida barata do povo de países pobres em desenvolvimento como o Brasil. Essa semana foi uma semana muito importante por conta do dia 3, o Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos, que comentamos mais cedo. Qual a importância de termos uma data como essa para a discussão sobre esses agrotóxicos? Essa data ela é extremamente importante para que a gente possa discutir e trazer o debate público sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, né? A luta contra essas substâncias. Eu acho que a data ajuda, na verdade, a gente a fazer esse debate público, né? Ajuda isso a estar na televisão, no rádio, no jornal. E é importante que a população ela perceba isso. Assim, eu tenho, incansavelmente, falado sobre essa luta contra os agrotóxicos, tenho estudado sobre isso, tenho buscado informação sobre isso, porque cada vez mais, e eu tenho falado sobre isso em qualquer lugar que eu vá. Ou seja, se eu for falar de qualquer coisa, eu falo, em algum momento, eu faço a relação com o uso de agrotóxicos. Porque a população, muitas vezes, ela não sabe desses maus causados por isso, né? Porque ela não tem essa informação, porque a nossa grande mídia, ela, muitas vezes, são dos mesmos donos das empresas, dos mesmos donos, dos mesmos grupos empresariais.
Então, tipo, a gente não vai ver isso no jornal. A gente não vai ver isso estampado na capa do jornal. Nós não vamos ver isso saindo na TV Globo, no Jornal Nacional. Muito pelo contrário. Porque a Globo faz uma propaganda que está aí há mais de anos do agropop, agretec e agretudo. Ou seja, não vamos ver isso saindo em jornal nenhum. Porque, claro, isso assusta as pessoas saberem que cada um de nós tem alguém na família com câncer ou já teve, e isso não era uma realidade há 50 anos atrás. Então isso assusta também as pessoas em saber que elas estão comendo um produto que nele tem uma quantidade de agrotóxico imensa. As pessoas não sabem, por exemplo, há poucos meses atrás, ainda esse ano, acho que em junho, a Pública, que é uma agência de reportagem, junto com outras organizações, fizeram uma matéria estudando a água dos sistemas de tratamento de cidades, de cidades do nosso país. E um terço delas, das capitais, eles foram encontrados um coquetel de agrotóxicos, de 27 tipos de agrotóxicos diferentes. As pessoas não sabem disso, e isso é muito grave, porque... imagine, a gente não está só comendo o agrotóxico na comida, nós também estamos tomando banho desse agrotóxico. E eu lembro muito bem porque algumas pessoas, eu falei isso, e alguém disse assim, não, mas isso é água da torneira, né? Aqui em Pernambuco, água da Compesa. Aí eu disse, olha, não, essa é a água que a gente tem. Se essa água está contaminada, claro que tem uma contaminação porque arrasta, mas essa água também está contaminada no subsolo. Então eu tomo água mineral e digo, não, estou ok, eu tomo água mineral. Não, essa água mineral também está contaminada. E foram 27 tipos de agrotóxicos diferentes identificados. E, pasmem, o teste continha apenas 27 tipos de agrotóxicos. Ou seja, podem ter muitos outros agrotóxicos ali naquela água, mas o teste só contabiliza os 27, e os 27 estavam presentes. Então, são essas informações que a população brasileira precisa saber. E o Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos é importante porque isso vem no público. Era importante que todos os dias a gente conversasse sobre isso, porque as pessoas vão tomando consciência disso e ao fazer sua escolha de fazer suas compras, ao invés de comprar no supermercado, numa rede de supermercados internacional, como o Walmart, como o Carrefour, que está cheio de produto, cheio de agrotóxicos, elas vão nas feiras agroecológicas comprar. Elas vão comprar no seu vizinho que está produzindo lá. Elas plantam no seu quintal o seu alface, o seu coentro para comer. Então, se a população tem consciência do que está acontecendo, né, e se a comunicação ajuda elas a ter essa consciência, isso faz com que ela tenha mudança de hábito, e a mudança de hábito é que faz a gente fazer as grandes transformações nesse nosso planeta. Carlos, muito obrigado pela sua participação. O nosso programa está chegando ao fim, mas você tem alguma coisa que ainda não disse, que gostaria de dizer? Algo a acrescentar? Eu gostaria de dizer às pessoas que estão escutando agora esse podcast que conversem sobre isso com seus vizinhos, que conversem sobre isso na escola, conversem sobre isso no seu trabalho, que conversem sobre isso, que procurem na sua cidade uma feira agroecológica, que procurem uma feira orgânica, que procurem organizações, assim como o Centro Sabiá nas suas cidades, que atua com os agricultores familiares. Procure saber disso, procure discutir isso, porque disso depende o nosso futuro, disso depende a saúde de nossos filhos e netos, disso depende o ambiente que a gente conhece e o planeta que a gente conhece hoje. Se a gente continuar nesse ritmo de liberação de agrotóxicos, nesse ritmo de contaminação, o futuro ele será muito triste para as gerações futuras. E nós que hoje estamos aqui seremos responsáveis por isso. Então eu queria convidar cada um e cada uma que estivesse escutando que pensasse um pouco sobre isso e que mudasse os seus hábitos e que buscasse uma vida mais saudável, que buscasse contribuir para um mundo melhor. E isso passa pela alimentação, né? Alimentar-se é um ato político. Quando a gente escolhe ir numa feira agroecológica e não ir no supermercado, eu estou dizendo para onde meu dinheiro vai. E o nosso poder de consumo é super importante. Então que a gente reflita sobre nossos padrões de consumo, sobre a nossa vida. O Natal está chegando aí já, daqui a 15 dias já é Natal. Então assim, que a gente reflita sobre isso, que presente a gente vai dar no Natal. Vamos comprar do pequeno, vamos valorizar a agricultura familiar camponesa, né? Enfim, vamos fazer uma ceia de Natal agroecológica. Vamos ter produto agroecológico na nossa ceia de Natal e não ter um monte de produto de embutido que a gente não sabe nem o que é, que provoca vários problemas na gente. Vamos tentar ressignificar o nosso Natal com a agroecologia,
com a soberania alimentar, pensando nos povos e nas comunidades que estão sofrendo por conta do agronegócio, e pensando também de como a gente, com esse ato, a gente também ajuda as famílias e a gente constrói um mundo mais justo e solidário para todas e todas. Carlos, muito obrigado pelas suas colocações. Gente, hoje recebemos aqui o nosso programa Carlos Magno Moraes, o coordenador pedagógico do Centro Sabiá. A gente abre o giro falando sobre o que comentamos durante todo esse programa. Falamos do dia 3 de dezembro, Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos. O dia 3 de dezembro é lembrado no mundo inteiro como Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos. A data se refere à tragédia de Bhopal, na Índia, quando uma fábrica de agrotóxicos explodiu em 1984, matando cerca de 20 mil pessoas. Segundo a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, o Brasil é o líder do ranking mundial de consumo de agrotóxicos. O uso dos venenos está diretamente relacionado à atual política agrícola do país, adotada desde a década de 1960. No Brasil, apenas no ano de 2019, o governo federal já liberou cerca de 439 novos tipos de agrotóxicos, sendo 25 inéditos. O Centro Sabiá apoia a campanha permanente contra o agrotóxico e pela vida, uma campanha que visa combater a utilização de venenos. Agrotóxico mata. Seguindo com o giro de notícias, a gente fala sobre o aniversário de 31 anos do Caatinga, o Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores em Instituições Não Governamentais Alternativas. O Caatinga completa 31 anos de existência e resistência na luta em defesa da agroecologia e da convivência com o semiárido, sempre trabalhando lado a lado com a agricultura familiar camponesa pela melhoria da vida das pessoas. O objetivo do Caatinga durante todos esses anos é o mesmo: a efetivação e garantia de direitos de uma população do campo e da cidade na construção de um mundo mais justo, solidário e digno, semeando vida no semiárido. O Centro Sabiá parabeniza os 31 anos dessa caminhada. E é isso, esse foi o nosso giro de notícias, e agora você fica com mais um episódio da nossa radionovela Entre o Sertão e a Capital. Se liga aí! Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Alô, Fran? Gel? Menino, que eu tô com tanta raiva, com tanto ódio, que eu tive até que ligar pra tu pra poder falar com alguém pra eu me acalmar, pra eu desabafar. Mulher, o que houve? Meu irmão, você viu uma propaganda que tá passando aí na televisão, que falando assim que o agro é pop, que o agro não sei o que, tu viu? Agro é pop? Oxe, nem vi, Fran. Mas o que é que tem? Tá errado? Muito errado, Gel. É uma mentira sem tamanho, uma mentira deslavada. Eles ficam dizendo, repetindo que essa coisa de agronegócio, que esse negócio de agrotóxico é coisa boa, mas não é não. Faz mal para a produção, faz mal para os alimentos, faz mal para a gente. Ah, essa coisa de agro que eles falam é agronegócio. Eu nunca vou entender como eles podem falar tão bem de veneno. Eu penso a mesma coisa, Gel. A gente que trabalha com a agricultura por aqui em Triunfo sabe muito bem como funciona isso. Onde é que já se viu veneno criar vida? Não cria não, Gel. Os agrotóxicos, essa história de pesticida que eles dizem que vai ajudar as plantas, isso faz é matar. E é muita coisa ruim que esses venenos trazem, né, Fran? Traz doença para quem planta, infecta solo, rio, água, o ar. É só tristeza para quem vive disso. Exatamente, Gel. Tu sabe que a gente tem informação o tempo todo por aqui, né? Sobre como produzir, forma de colher, de cuidar daquilo que a gente produz, daquilo que a gente consome. Sim, eu tô ligado nisso. Pronto. Uma coisa que a gente vive falando é sobre essa história mentirosa deles, de que quem alimenta o Brasil, todos são eles. É da gente, já agricultores, as agricultoras familiares, que saem a maior parte do alimento que vai pelo Brasil afora.
Os alimentos que vão para a mesa dos brasileiros é a gente que produz. Total, Fran. Da última vez que eu pesquisei, eu vi que mais de 70% dos alimentos que a gente consome no Brasil vem da agricultura familiar. E com muito orgulho, Gel. A gente trabalha por isso. A gente vive daquilo que a gente produz, consome do que a gente mesmo faz aqui. E tudo sem veneno, tudo de forma agroecológica. Realmente, Fran, isso é um absurdo. Um absurdo que esse tipo de coisa passe na TV mentindo na cara dura e as pessoas serem enganadas. Vê se pode. Ah, Gel, mas não vai ficar assim não, viu? Agorinha mesmo a gente vai fazer uma reunião aqui com os agricultores, com as agricultoras aqui da comunidade e a gente vai debater sobre isso. É isso mesmo, Fran. Tem que debater, tem que discutir essas coisas. Senão vai acontecendo e nada muda. É isso, Gel. Olha, eu vou lá, viu, meu irmão? Até mais tarde. Qualquer coisa eu te ligo. Vai, Fran. Boa reunião pra ti, minha querida. Cheiro. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Você acabou de ouvir a radionovela Entre o Sertão e a Capital. E pessoal, é isso. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui e a gente agradece demais a você que nos acompanhou hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento, ou pelas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você pode mandar um comentário que a gente certamente vai te responder. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. As vozes da radionovela foram do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. E é isso, pessoal. Tchau e até o próximo Em Sintonia com a Natureza. A gente se encontra semana que vem. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza, uma realização do Centro Sabiá em parceria com o Brasil de Fato.